Bom dia. Então, está calorzinho. Segundo verão. Nós temos estado a falar sobre caminhar com Jesus. Temos estado a aprender como caminhar. Hoje eu quero acelerar um bocadinho o passo e vamos correr. A pergunta de hoje é: como é que estamos a correr? Já lemos hoje Hebreus 12, 1 a 3, peço que abram comigo. Em algumas alturas que eu vou estar a ler, vai sempre aparecer aqui a versão Almeida corrigida. Por vezes eu vou estar a ler da versão livro, está bem? Portanto, aqui vai estar sempre a Almeida corrigida. Portanto, se estranharem algumas palavras serem diferentes, já sabem que eu estou a ler de outra tradução. Às vezes eu vou mesmo dizer também. Mas esta estamos juntos aqui. Portanto, nós, pois também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos orar. Paizinho, é de Ti que vem a nossa força, a nossa capacidade. Que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Que nós possamos correr esta corrida como Tu queres. Que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Fala às nossas mentes, fala aos nossos corações. E transforma aquilo que tem que ser transformado. No nome de Jesus pedimos. Amém. Michael tinha começado a correr apenas aos 35 anos de idade. Mas tinha um sonho: correr uma maratona. Depois de um acidente grave, disseram que provavelmente nunca mais iria correr. Depois de 3 cirurgias ao joelho, 18 meses de canadianas e 3 anos de fisioterapia, Michael parecia estar pronto para tentar novamente. Era uma manhã de primavera, mas o dia já estava quente. Michael estava na linha de partida e a adrenalina borbulhava dentro dele. A maratona não era apenas uma corrida para Michael. Era uma jornada de autodescoberta. O que todos diziam ser impossível, nem valia a pena. Os primeiros quilómetros foram uma brisa. Semelhante aos dias despreocupados da sua juventude, Michael deslizou pelo percurso, trocando sorrisos e palavras de incentivo com os outros corredores. O mundo parecia estender-se diante dele, cheio de possibilidades infinitas. Ele estava a correr. Por volta do 10º quilómetro, o terreno tornou-se desafiador. Refletindo as reviravoltas dos obstáculos da vida, a dúvida começou a corroer o seu ânimo, como a bolha que se tinha formado no seu pé. Mas Michael persistiu. Uma verdadeira demonstração de determinação. Ele se lembrou de que as maiores recompensas da vida frequentemente vinham após os testes mais difíceis. O 20º quilómetro trouxe um teste mais profundo. A exaustão o envolveu. De repente parecia que tinha uma mochila pesada às costas e que as suas pernas pareciam troncos. Mas Michael sabia que isto ia acontecer. E ele estava preparado. Com cada passo ele evocava histórias de resiliência da sua memória. Contos de pequenos superando gigantes. De aventuras audaciosas diante da adversidade. Essas histórias alimentavam o seu espírito e o impulsionavam para a frente. No 30º quilómetro, Michael encontrou um corredor caído e, sem hesitar, estendeu a mão para o levantar e disse: eu vou terminar esta corrida, mas tu também. Juntos, seguiram em frente nos próximos quilómetros.
lembrando que os desafios da vida são mais fáceis quando compartilhados com os outros. Nos 10 últimos quilómetros, o seu joelho começou a doer e as dúvidas voltaram. Será que vou conseguir acabar? Será que o meu joelho vai aguentar? O seu corpo começou a abrandar. Já não dava mais. Eu dei o meu melhor, mas o meu melhor não foi suficiente. Quando eu estava quase a parar, uma voz de entre a multidão grita: não desistas! Está quase! Luta pelos impossíveis, Michael! Nesse mesmo instante, percebeu que só faltavam 5 quilómetros. E como nos 3 anos da sua recuperação, Michael lutou. Afinal, ele estava a correr quando tantos disseram que ele nunca o iria conseguir. Nos quilómetros finais, parecia que Michael tinha levado uma injeção de adrenalina. As dores no joelho reduziram, o seu passo acelerou e as pessoas por quem passava batiam palmas. A linha de chegada apareceu como um farol de esperança, simbolizando a conquista dos seus sonhos. Ao cruzar aquela linha de chegada, todos aplaudiram. Já a cochear e de braços erguidos, as lágrimas de alegria corriam pelo seu rosto. Ele não tinha apenas completado uma maratona, mas tinha descoberto a verdadeira essência do espírito humano. A sua jornada não era apenas sobre correr, era sobre encontrar força na adversidade, sobre o poder de entreajuda e sobre a vontade indomável de superar os desafios da vida. A maratona de Michael tornou-se uma parábola para a vida. Uma história de resistência, determinação e das alturas incríveis que podemos alcançar quando recusamos desistir. Era um lembrete para todos que assistiam, de todos nós. Temos uma maratona dentro de nós, esperando para ser corrida. E que os sonhos valem a pena perseguir até à linha de chegada. Tem jogo logo à tarde. Eu quero vos dizer que estamos todos numa corrida. Sim? A corrida das nossas vidas. Uns estão mais preparados que os outros. Uns caem, tropeçam. Todos nós temos desafios, temos quebras. Espera aí, eu correr uma corrida? Nunca. Eu não estou pronto para isso. Não, tenho uma coisa para vos dizer. Esta corrida não podemos escolher não correr. O caminho está perante nós. E agora cabe-nos, a nós, com a ajuda de Deus, dar os passos. Ainda nos podemos preparar para os quilómetros que faltam. Podemos escolher correr a corrida sozinhos, na nossa força, com as nossas ideias, ou podemos escolher correr com Jesus, na sua força, seguindo as suas direções. Vamos parar para analisar hoje como estamos a correr a nossa corrida. Podias não saber que estavas numa corrida. Podias não saber que te podias preparar para esta corrida. Podias não saber que há estratégias que te podem ajudar a correr. Podias não saber que não tens que correr sozinho. Hoje Deus quer que saibas que Ele te ama, que Ele tem o melhor para ti e que se tu deixares, Ele vai encaminhar os teus passos
e vai-te dar forças para completares esta corrida. Então, como é que estás a correr? Como é que estamos a correr? Hidratação. Lemos em Hebreus, há pouco, que diz 12, 1 a 3, portanto nós também, pois, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Outros que já correram, outros que já estiveram nesta corrida e terminaram a corrida. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira, a corrida, que nos está proposta. E como é que nós devemos correr esta corrida? Com os olhos postos. Continua a dizer. Com os olhos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Pai, de Deus, do trono de Deus. Considerai, pois, na tradução livre diz, pensem bem. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, na vossa corrida, na nossa corrida, na minha corrida. Jesus sabe o que são dificuldades. Ele passou por elas. Ele entende o que nós sentimos. E o seu exemplo traz-nos força. Nos desafios, ele continuou. Quando estava em baixo, ele adorou. Então mantemos os nossos olhos no alvo. O alvo desta corrida é Jesus. Jesus, tal como Daniel na cova dos leões, ele adorou. Será que podemos aprender aqui alguma coisa? Jesus é o alvo. Em João, encontramos Jesus a dizer 7 coisas, a dar 7 declarações sobre si próprio. E eu quero passar essas declarações convosco. A primeira, em João 6:35, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Reparem que depois de alimentar 5.000, as pessoas procuravam saciar a sua fome física. Jesus diz que Ele é o pão que traz a verdadeira vida. A vida eterna. A segunda coisa que Jesus diz dele próprio está em João 8:12. Diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqueles que não acreditam não sabem que estão na escuridão, sem direção. Jesus é a luz que mostra o caminho para a vida eterna. Terceiro, Jesus diz em João 10, 9 e 10, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pelo que eu entendi ao pesquisar, antigamente não havia portas nestas situações com as ovelhas. Então o pastor do rebanho deitava-se num sítio para bloquear a passagem das ovelhas. O pastor era literalmente a porta. E Jesus diz: Eu sou a porta. A porta para a vida eterna. Jesus é o alvo. Jesus é o alvo. Quarto, Jesus diz em João 10:11, logo a seguir: Eu sou o bom pastor, o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. As ovelhas são indefesas e o pastor cuida delas, tal como Jesus deu a sua vida por nós e cuida de nós. A quinta coisa que Jesus diz dele próprio, em João 11:25, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mais uma vez, Jesus fala da vida verdadeira. Quem nele crê, tem a vida eterna. Sexto, Jesus diz, todos aqui já ouviram, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Jesus não é uma possível verdade, Ele é a verdade. Aí, lá fora falam de muitas verdades, não é? Jesus é a verdade. E Jesus não é uma possível vida, Jesus é a vida eterna.
E sétimo, Jesus diz, em João 15, 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Se não estivermos ligados a Jesus, não podemos dar fruto. Em Cristo está o verdadeiro crescimento e, novamente, a verdadeira vida. Então Jesus é o alvo na nossa corrida. Jesus é o alvo. Mesmo no final da sua vida, João fala de Jesus em Apocalipse dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é o início de tudo e o final de tudo. Ele teve a primeira palavra na criação e Ele terá a última palavra nas nossas vidas. Diz em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz aos Filipenses, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Temos nós os olhos no alvo? Como é que estamos a correr? Olha. Foi hoje. Caiu no chão, saltou-lhe a cabeça. Fica melhor assim, não é? É capaz. Ok. Que alvo melhor. Que prémio melhor. Então já sabemos para onde vamos. Já sabemos para que corremos. Então vamos correr lembrando o que Jesus fez por nós. Lembrando o que Ele disse. Vamos correr para o glorificar. Vamos correr para ganhar. Em 1 Coríntios 9, 24 a 27, eu vou ler na tradução o livro, que diz, numa corrida são vários os que correm, mas um só ganha o prémio. Que cada um de vocês corra como se fosse aquele que vai ganhar. Os atletas renunciam a tudo para vir a ganhar um prémio corruptível. A filha Nicole hoje disse, então, ou ontem, o que é que foi? Disse, então o que é isso? Ela nem sabia que eu tinha ganho este prémio. Portanto, eu fui lá num cantinho limpar o pó e hoje partilho a cabeça. Mas estes são prémios que têm um momento e que rapidamente nos esquecemos deles. Está lá dentro da cabeça. Voltando um pouco atrás, os atletas renunciam a tudo para vir a ganhar um prémio corruptível. Mas nós corremos para quê? Para um prémio divino. Incorruptível aqui. Divino, diz na tradução livre. Que nunca perderá o seu valor. Não ganha pó, não nos vamos esquecer. Nunca. Cabeças à parte. Portanto, como direto ao alvo, não há cegas. Nesse combate eu luto para ganhar. Não luto contra figuras imaginárias, contudo sujeito o corpo a uma dura disciplina e a um tratamento rude. De outra maneira, receio que depois de ter pregado Cristo aos outros, eu próprio venha a ser desclassificado. Sabemos que nesta corrida, como em qualquer outra corrida, vamos ter dificuldades, obstáculos. Mas sabemos que Jesus mostrou o caminho. E Ele está connosco. Por vezes estamos em baixo e precisamos de ajuda. Por vezes estamos por cima e podemos dar ajuda. Por vezes parece impossível, mas nada é impossível com Jesus. Ele nos mostrou o caminho. Um caminho diferente. Uma maneira de correr diferente. Corremos alerta. Corremos disciplinados. Corremos puxando uns pelos outros. Corremos para Ele, não para nós.
e não nos deixamos, por isso, desanimar. Em 1 Tessalonicenses diz: estejamos então vigilantes e não adormecidos, como o resto da gente. Estejamos alertas e sejamos sóbrios. Um pouco mais à frente, em 1 Tessalonicenses 5, 14, 22, diz: pedimos igualmente, irmãos, que chamem a atenção os indisciplinados. Confortem os que andam desanimados. Cuidem dos doentes e tenham paciência para com todos. Prestem atenção, que ninguém paga aos outros mal por mal. Procurem sempre fazer o bem uns aos outros e o bem de todos. Conservem sempre a alegria. Vivam permanentemente em oração e deem graças a Deus por tudo, pois esta é a ação do Espírito. Nem desprezem a voz dos profetas, mas examinem tudo e assim guardem o que é bom e fujam de tudo o que é mau. Em 1 João 2, 5 a 15, aqui já leio também na tradução Almeida Corrigida: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui eu quero também ler a tradução livro, que diz: deixem de amar o mundo, este mundo mau, e tudo quanto ele vos oferece. Porque se amamos o mundo, mostramos que não temos o amor do Pai em nós. Porque tudo o que existe no mundo, os desejos corruptos, a natureza carnal e a sede de ter o que atrai o olhar, assim como o orgulho da posse e do poder, não vêm de Deus, mas faz parte da própria vida do mundo. E este mundo passará, e toda a sua corrupção, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Como é que estás a correr? Como é que estamos a correr? Um bocadinho de proteína. Força. Espera, faz assim. Corremos de uma forma diferente porque o conhecemos, porque ouvimos a sua voz, seguimos as suas direções, procuramos a sua verdade e não desistimos. Corremos focados. As ideias e distrações que o mundo nos apresenta sobre o namoro, sobre o casamento, o trabalho, o tempo de lazer, o sexo, a interação e tratamento das pessoas, a igreja, a família, o dinheiro, as ideias sobre o próprio ser humano criado à imagem de Deus. O mundo distorce e cospe de volta. E as pessoas, às vezes até nós, aceitamos que nem os carneirinhos prontos para o matador. Pois é, somos chamados a correr analisando tudo à luz da palavra de Deus, a discernir o certo do errado, a pedir a ajuda de Deus para tomarmos a melhor decisão segundo a sua vontade e segundo a sua verdade. E a vontade de Deus, Deus pode mostrar de várias maneiras, mas certamente Ele vai mostrar a sua vontade através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E nós ouvimos a verdade. Jesus, a orar, diz em João 17, 15 a 17: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mais à frente, em João 18:37, disse depois Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E em Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Corremos de forma diferente porque o conhecemos e corremos de forma diferente porque somos diferentes. Em Colossenses 3:1 e 2 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. E em 1 João 2:3-6 diz na Bíblia para todos: a prova de que o conhecemos está em que cumprimos os seus mandamentos. Quem disser que o conhece, mas não cumpriu os seus mandamentos, é um mentiroso. E nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele se realiza de forma perfeita o amor de Deus. É assim que sabemos que estamos unidos a Deus. Aquele que diz que está unido a Deus, tem de seguir o caminho de Jesus. O caminho que Jesus seguiu. Então, qual é a melhor forma de nos prepararmos para uma corrida? Bem, temos que cuidar do nosso corpo, não é? Um corpo fraco e doente não consegue correr. Temos de ter bons nutrientes, boa hidratação. Temos de dormir, para aqueles que não dormem. Temos que tentar dormir, para o nosso corpo ter tempo para reparar. Temos de ter o equipamento adequado. Estou pronto? Temos de cuidar da nossa mente, porque quando o corpo diz que não consegue mais, a nossa cabeça tem de dizer que foi para isto que tu treinaste. Temos de aquecer, alongar, etc. Na nossa vida, preparamos-nos para a corrida seguindo o manual de direções, lendo um mapa para nos orientar, a palavra de Deus. Podemos não ter todos os detalhes bem explícitos, todos os passos bem orientados, mas conhecendo melhor a palavra de Deus, vamos conhecer melhor a Deus e melhor entender a sua direção, o seu caminho para nós. Preparamos-nos quando oramos, falamos com Deus e procuramos ouvir a sua voz. Preparamos-nos quando ajudamos os outros e os outros nos ajudam a nós. Preparamos-nos quando falamos a verdade, porque cimentamos a verdade em nós próprios. E realmente, também, nos preparamos para a corrida quando cuidamos dos nossos corpos. O templo do Espírito Santo. Mas isso talvez seja uma pregação para outro dia. Quando nos preparamos, vamos estar melhor capacitados para as dificuldades. E não tenham dúvidas, se as dificuldades ainda não vieram, elas virão. Mas Ele nos dá força. Ele é a nossa força. Em Isaías 40:29, Deus dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Em Isaías 12:2 diz: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Em Efésios 6:10-11, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em Salmos 118:14 diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nos quilómetros da vida, cada quilómetro pode ser diferente. Em que quilómetro é que tu estás? O que é que está a acontecer neste quilómetro? Jesus está contigo.
E quando parece que as forças estão mesmo a esgotar, como o Michael já está a parar, já estava a parar, ele renova as nossas forças. Com a pessoa diante da multidão a gritar, não desistas, eu estou aqui, só mais um bocadinho. Diz em Isaías 40, 28 a 31, não sabes, não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, vocês vão se cansar. E os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém? E agora? Como é que vais correr? No famoso quadro das pegadas na areia, alguns já devem ter ouvido a história, para os que não sabem eu partilho, porque achei adequado. Um homem tem um sonho. E nesse sonho, ele vê 2 pares de pegadas na areia ao longo da sua vida. Mas ele repara que nas alturas mais difíceis, só tem um par de pegadas. Então, muito triste, o homem decide perguntar a Jesus: Senhor, vejo que estiveste comigo quase toda a minha vida. E eu sou grato. Eu só não entendo uma coisa. Porque é que nos momentos mais difíceis da minha vida, tu me abandonaste? E Jesus, com todo o carinho, diz: meu filhinho, nessas alturas da tua vida, que vês só um par de pegadas, eu não te deixei. Foi a altura da vida que eu te peguei e levei ao colo. E quando nós não somos capazes, se for necessário, Jesus nos leva ao colo. A verdade é que Jesus já correu esta corrida. E sabem que mais? Ele venceu. Sabemos com quem corremos. Sabemos por que corremos. E sabemos para onde vamos. Nós corremos esta corrida de uma forma diferente porque o conhecemos. Corremos de uma forma diferente porque somos realmente diferentes. Corremos então com confiança. Com confiança, porque já sabemos o resultado final. Eu quero que façam um exercício mental comigo. Quem aqui é que se lembra da final do Euro de 2016 em França? Só? Portugal, França, final do Europeu. Sim? Ok. Lembram-se do que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vá lá então. Pronto. Campeões europeus. Agora, o exercício é este. Eu quero que por breves instantes tragam à memória os sentimentos, o que é que estavam a sentir durante aquele jogo. Quando o Cristiano se lesionou, quando estávamos nos minutos finais, como é que nos estávamos a sentir? Algum sentimento? Digam lá. O quê? Não estou. Nervosismo? Adrenalina? Aperto? Alegria? Não, já estava com alegria. Antes do Éder marcar o golo? Já estavas a sentir que vinha. Mas alguém tinha assim alguma coisa mais negativa? Ansioso? Alguma coisa negativa? Ninguém... era tudo positivo aqui. O quê? É impossível ganhar a França. Medo. Já sentíamos derrotados. Pronto, a qualquer segundo vão marcar um golo. Lembram-se desse sentimento? Agora, a próxima parte do exercício. Já sabemos o resultado final do jogo. Agora imaginem
que eu hoje coloco o jogo aqui na televisão e vamos todos rever o jogo juntos, que sentimento é que vamos sentir ao rever o jogo que já sabemos o resultado? Confiança, alegria, paz, tranquilidade. Então, para onde é que foi a ansiedade? O nervosismo, o medo? A nossa corrida é assim, porque nós já sabemos o resultado final. Então que possamos correr esta corrida com paz, sabendo o que Jesus prometeu. Que possamos correr esta corrida com confiança. Jesus já venceu. Em Tiago 1,12 diz: feliz aquele que resiste à prova, porque depois receberá a coroa da vida que o Senhor promete aos que o amam. Que possamos dizer como Paulo, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate. Acabei a carreira, a corrida, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça que me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não nos podemos preocupar com o que ficou para trás. Como dizia em Filipenses 3, 13, neste caso 14, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Portanto, não nos preocupamos com o que ficou para trás. Precisamos correr e dar tudo o que temos, com os olhos na meta. E que meta será? E que meta será? Que nunca percamos a esperança. Vivamos na sua força, na força daquele que nos amou. Podemos chegar coxos, de gatas, a rastejar ou a saltar, com os braços levantados e a chorar. Mas que prémio vamos ter? Não há nada melhor. Vale a pena. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar o dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar.
só posso imaginar, prostrado aos teus pés. E agora que sabemos o resultado final, como é que vamos correr a nossa corrida? Paizinho, te agradecemos pelo teu tão grande amor por nós. Tu corres connosco, tu mostras o caminho, tu dás forças às nossas pernas cansadas. Que nós possamos correr com confiança esta corrida, sabendo que tu já ganhaste. Glória ao teu nome, Pai. Que a nossa vida possa ser agradável perante ti, Pai. Te agradecemos pelo prémio que nos temos proposto e corremos com os nossos olhos postos no alvo. Amém. Bem, então, parece que é suposto eu finalizar. O pastor Roberto e a irmã Nelly mandam cumprimentos. Estão a descansar um bocadinho, também têm direito, mas acho que nos estão a ouvir. Tenham então uma semana abençoada, com os olhos postos no alvo, que nós possamos prosseguir juntos e um dia vamos receber a coroa da glória. Amém? Com força, paz e confiança. Amém. Uma boa semana.